No fundo do coração de cada verdadeiro discípulo de Jesus Cristo, existe um profundo desejo por mais de Deus. Mas o que é isso que mais desejamos? Cada um de nós pode descrever nosso desejo de maneira um pouco diferente, dependendo de como esse anseio se reflete em nossa biologia, história e influências teológicas. Até certo ponto, nenhum de nós tem palavras para isso. Mas no fundo, o que desejamos é realmente conhecer a Deus. Conhecê-lo de uma forma íntima que só o amor conhece. E temos esse desejo porque pela graça insondável de Deus para conosco em Cristo, como está em Efésios 2, 8 e 9, Ele primeiro nos conheceu na eternidade e nos amou, como diz 1 Coríntios 8, 3, 1 João 4, 19. E é o seu grande desejo que ele expressa na promessa da grande profecia de Jeremias, não é? Que é citada na íntegra em Hebreus 8. Esta é a aliança que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei a minha lei no seu interior e a escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. E já não ensinará cada um ao seu próximo, não é? E cada um ao seu irmão, dizendo: conhece ao Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor. Pois eu vou perdoar as suas iniquidades, e não me lembrarei mais dos seus pecados. Jeremias 31, 33 e 34, né? No cerne da nova aliança está o grande desejo de Deus de que todos aqueles que Ele deu ao seu Filho na eternidade o conheçam. E conhecido pelo amor, você não precisa saber hebraico para entender o que é dito para nós profundamente aqui, hebraico ou grego, para discernir o conhecimento que Deus deseja, não é? É o conhecimento da intimidade relacional, da amizade profunda, o tipo de conhecimento que só o amor conhece. Porque conhecer verdadeiramente a Deus é amar a Deus. O Deus como Ele se revelou na Bíblia, não um Deus que nós concebemos, imaginamos, etc. O Deus como se revelou em Cristo. Então o papel do amor em conhecer alguém intimamente é profundo, não é? Por um lado, não podemos amar intimamente alguém que não conhecemos. Portanto, o conhecimento deve preceder o amor. Mas por outro lado, o amor profundo da amizade íntima é a porta para um conhecimento ainda mais profundo do ser amado. Porque os amigos íntimos confiam-se e assim se revelam mais por confiar um no outro. Portanto, existe um conhecimento íntimo, acessível apenas através do amor profundo, que resulta e produz uma confiança ainda mais profunda. Nós vemos uma ilustração dessa dinâmica em jogo no final de João 6, quando, como resultado de ouvir Jesus dizer coisas que pareciam ofensivas, não é? Como ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e etc. Muitos do seu grupo, ou seja, do grupo mais amplo de discípulos, voltaram atrás e não andavam mais com ele. João 6, 66. Mas os 12 não o abandonaram. Por quê? Porque, para usar as palavras de Pedro, eles conheceram que ele era o Santo de Deus. João 6, 69. Para 11 deles, esse conhecimento não era meramente intelectual. Eles passaram a amá-lo e a confiar nele, mesmo quando ele os confundia. E porque eles confiavam nele e confiaram nele, Jesus lhes revelou os segredos do reino, que ele não revelou a mais ninguém, como está em Lucas 8:10. Então, conhecer realmente Jesus era amar realmente Jesus, o que era a porta para conhecer mais Jesus. É a isso que Jesus quer dizer quando mais tarde lhes diz: quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é aquele que me ama.
E quem me ama será amado por meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. João 14, 21. O caminho é simples, não é? Observe a simplicidade dessas palavras. Jesus se manifestará a quem o ama. E 2 frases depois ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele morada. João 14, 23. Se amarmos Jesus, tanto o Pai como o Filho se manifestarão a nós através do Espírito da verdade que habita em nós, como está em João 14, 17. Estas são promessas preciosas e muito grandes, como Pedro diz em 2 Pedro 1,4. O caminho para conhecer intimamente o Deus triuno, para experimentar a comunhão relacional prometida na nova aliança, não é complexo, não é? Jesus nos chama a guardar seus mandamentos ou guardar sua palavra, que é essencialmente o que ele quer dizer quando ele diz: crede em Deus, crede também em mim, em João 14, 1. Jesus não nos dá uma lista de rituais, rigores ascéticos, legalistas, requisitos detalhados de orações, longas peregrinações, práticas meditativas ou instruções para criar ambientes estéticos especiais para experimentar a comunhão com Ele e com o Pai através do Espírito. O caminho é simples. Crede em mim, acredite em mim. O caminho é difícil também. O caminho pode ser simples de entender, mas como Jesus diz em outro lugar, é difícil o caminho que leva à vida. Mateus 7,14. A complexidade e a dificuldade para nós não vem do caminho em si, mas do mal que enfrentamos. O mal interno da nossa incredulidade, ou pouca fé, como Mateus 17:20 diz, combinados com os efeitos do pecado remanescente que ainda habitam em nossos membros, como Paulo diz em Romanos 7, 21. Junto com o mal externo existente em um mundo que jaz no maligno, como João diz em 1 João 5,19. Então, aprender a superar os obstáculos que nos são apresentados pela nossa carne infectada pelo pecado e pelo mundo que jaz no maligno, como está em 1 João 2,16, é realmente muito difícil. Mas o caminho para conhecer, amar e confiar mais profundamente em Deus é perseverar fielmente através das grandes dificuldades, pela graça soberana de Deus que opera em nós o querer e o efetuar. E então receber a graça do perdão de Deus quando falharmos, como está em 1 João 1,9. Pois Deus usa essas dificuldades como oportunidades para manifestar mais dimensões de si mesmo para nós. Através das tribulações, nós experimentamos que Jesus venceu o mundo. Em João 16:33, ele diz: tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E através das tribulações nós experimentamos isso, nós conhecemos isso, que sua graça é suficiente em nossa fraqueza, como Paulo diz em 2 Coríntios 12:9, e que ele é capaz de fazer abundar toda a graça para nós, para que, tendo sempre toda a suficiência em todas as coisas, nós possamos abundar em toda boa obra, ou seja, em obediência. 2 Coríntios 9:8. Passamos a conhecer mais dele. Então, através desse caminho difícil que leva à vida, também encontramos repetidamente a realidade de que Deus é fiel à sua palavra. E ela é viva e eficaz, como Hebreus 4:12 diz. Então descobrimos que a realidade que encontramos não é apenas um conjunto de proposições, mas uma pessoa, não é? Jesus, que é a palavra viva, como João 1:1 diz. Descobrimos de fato que Jesus é o caminho que leva a Ele, a vida, como está em João 14, verso 6. E quando se trata de nossa busca prática por Deus, descobrimos que o Senhor se revela com mais frequência e profundidade a nós pela palavra do Senhor, como está em 1 Samuel 3:21. Você vê? Para quem quer mais, é o que ele tem. É possível que isso lhe pareça decepcionante, como se o segredo para a intimidade com Deus fosse ler mais a Bíblia, porque o que você deseja é algo mais.
Você deseja estar perto de Deus e encontrá-lo mais pessoalmente do que parece experimentar quando lê a Bíblia ou ouve a palavra de Deus pregada, ensinada e discutida. Nesse caso, sua decepção pode ser resultado de uma ou de todas as seguintes possibilidades. Primeiro, é possível que a sua exposição à palavra de Deus tenha ultrapassado a sua obediência a ela e seja um mero estudo intelectual. Uma compreensão familiar e precisa da palavra de Deus é tão boa quanto a sua crença nela, que determina o comportamento. Senão, ela não vale nada, não é? Jesus disse isso a alguns dos leitores mais frequentes da Bíblia da sua época. Vocês examinam as Escrituras porque pensam que nelas vocês têm a vida eterna, e são elas que testificam de mim, mas vocês não querem vir a mim para terem vida. João 5,39, não é? Jesus revela-se intimamente apenas àqueles que cumprem a sua palavra. Vale a pena examinar, então, com o coração e não só com a mente. Em segundo lugar, é possível que você tenha uma ideia errada de como deveria ser a intimidade com Deus. O que deu origem a expectativas baseadas em um tipo de fantasia, não muito diferente das expectativas irreais que podemos trazer ao amor romântico ou às amizades humanas profundas. Então lembre-se de que nossos casamentos mais íntimos e amizades mais íntimas, geralmente resultam de algumas experiências intensas que pontuam muitos momentos comuns que constroem confiança e aprofundam o amor. E terceiro, é possível que pensemos que a palavra do Senhor é um pobre substituto para a manifesta presença pessoal do Senhor. E em certo sentido, é claro, isso é verdade. Mas pense no que torna seus amigos mais íntimos e manifestamente presentes tão significativos. Em última análise, as palavras através das quais vocês se revelam um ao outro em confiança mútua, juntamente com as promessas que cumprem fielmente, criam a intimidade de que desfrutam. E assim é com Deus. Agora sabemos em parte, mas também é possível que o seu desejo, por mais seja o seu desejo inconsolável de estar com o seu amado, o desejo que todos os verdadeiros discípulos de Jesus experimentam. Você passou a conhecer Jesus, amá-lo e confiar nele, mas está profundamente consciente e às vezes dolorosamente de que as maravilhosas revelações que Deus fez a você são como um respingo do oceano de alegria em que você um dia vai nadar. Como o Salmo 16:11 diz, na sua presença há delícias perpetuamente, à sua mão direita. Então você está ciente de que agora você apenas vê vagamente em um espelho e que ele lhe revelou que agora você sabe apenas em parte, mas mais tarde você conhecerá plenamente, assim como foi plenamente conhecido, como está em 1 Coríntios 13:12. Então há uma parte de você que está cansada da fase de noivado do seu relacionamento com Jesus e anseia pelo casamento, quando o casamento completo será finalmente consumado. Para a maioria de nós, nosso descontentamento com o nosso atual nível de intimidade com Deus vem de uma mistura dos itens mencionados. Lentidão para obedecer, equívocos sobre o que leva à intimidade desejada e um anseio que só será realizado quando finalmente vermos o nosso amado face a face. Mas todas essas causas são motivos de grande esperança, porque todas apontam para o fato de que realmente há mais. Há mais de Deus para conhecer, mais de Deus para amar e mais maneiras de aprofundarmos nossa confiança e intimidade com Ele por meio do cumprimento fiel da Sua palavra. Qualquer que seja a causa do nosso anseio, o Espírito desperta em nós um desejo que vem de Deus, porque esse é o grande desejo, o cerne da nova aliança, que todos nós realmente o conheçamos. E algum dia
talvez mais cedo do que pensamos, né? Deus cumprirá sua preciosa e grandiosa promessa. Não mais ensinará cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, dizendo: conheça o Senhor, pois todos me conhecerão, desde o menor até o maior. Jeremias 31, 34. Enquanto isso, deixe-nos saber, não é? Prossigamos em conhecer o Senhor. Como Oséias diz então: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e Ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. E nessa esperança nós vivemos e conhecemos e prosseguimos conhecendo mais o Senhor em sua palavra. E o Espírito Santo toma essa palavra e nela nos mostra a glória de Deus na face de Cristo. Então nós somos transformados de um grau de glória para outro e nos aproximamos mais e mais daquele dia em que o veremos face a face. Amém, querido. Amém. Venha, se cansado estás, e eu descanso darei. Tu descansarás. Venha a mim se não tens paz, e eu darei paz sem fim. Terás paz sem fim. O meu jugo é leve, o meu fardo graça dá. Tome tua cruz, te darei a paz. Venha o aflito e lhe darei paz, minha paz darei. Venha a mim na dor sem fim, e eu darei paz, darei minha paz. Acalmar tuas águas e falar ao coração. Tome meu fardo, te darei a paz. Venha a mim, venha a mim, venha a mim. A minha graça te chama, a minha graça te salva. Venha a mim se triste estás, minha alegria terás, alegria
te darei a paz. Venha a mim. Venha